Bom, gente, então, antes de começar a falar sobre esses exercícios que estavam lá no final do material, eu queria só retomar aquele exercício, retomar não, né? Só ver com vocês como que ficou a questão dos exercícios sobre as vozes verbais, porque eu deixei o gabarito para vocês lá no Google Classroom, e queria saber se foi tranquilo, como que foi, se surgiu alguma dúvida. O que vocês me falam? Não sei, é que quando olha assim, tipo, eu fiz, daí eu olhei, beleza. Daí não aparece dúvida, parece que as dúvidas só aparecem quando tá com os outros, assim, daí um faz uma pergunta que gera outra dúvida, que gera outra coisa. Mas fazendo e olhando lá, conferindo, para mim foi tranquilo, não sei para os outros. O que os demais falam aí? Aí deixa eu ir aceitando. Leandra, Duda, Eduarda, o que vocês falam sobre aqueles exercícios? Então, acho que eu concordo com a Rafa. Vendo a resposta, boa noite, Júlia. Foi tranquilo. Acho que assim, o que é importante a gente pensar a respeito das vozes verbais é que, principalmente, não só pela estrutura sintática, né, da questão do sujeito, de ser um sujeito que age, um sujeito que recebe a ação, além dessa questão, é importante a gente sempre pensar na função em relação ao sentido dessas frases, né? O efeito discursivo que essas frases têm. Então, observar sempre a questão do que eu estou destacando e o que eu estou deixando de destacar. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente vê algumas manchetes de jornal, a gente para pensar se o que está sendo destacado é o agressor, por exemplo, né, é o criminoso, ou é, por exemplo, a vítima, né, é aquele que age, é aquele que faz, ou aquele que deixou de fazer algo, por exemplo, né? Qual é o foco que eu tenho na frase? Principalmente quando a gente pensa no período, por exemplo, de eleição. A forma como os dados são apresentados, se a gente dá destaque para alguns nomes. Por isso que tem algumas pessoas que preferem, pessoas que são contrárias, por exemplo, ao governo Bolsonaro. E essas pessoas falam, nem vamos citar o nome dele, porque citar o nome é uma forma de lembrar, né? Então, você fica destacando algo que você não quer destacar. Então, por isso que muitas vezes é melhor você inverter a ordem e colocar o foco em outra questão, né? Então, por exemplo, em vez de dizer Bolsonaro defende a cloroquina, por exemplo, você coloca a cloroquina tem sido defendida pelo presidente, né? Você deixa de destacar o nome e coloca no foco o remédio, por exemplo. Né? Então, são estratégias que a gente tem que têm efeitos discursivos diferentes. Né? Então, isso que era importante a gente pensar em algumas situações, como no texto acadêmico, a voz passiva é bastante usada, porque no texto científico, na pesquisa de modo geral, não importa quem é que faz, né? Por isso, assim, eu selecionei o material, eu descobri tal coisa, né? Não é o importante, não é quem fez, mas é o que foi feito. Né? Então, foi descoberta a cura para tal coisa. Né? Então, o que está em foco é o resultado e não o pesquisador. Por isso que a voz passiva é uma das formas usadas pelo texto acadêmico, pelo texto científico.
né? Então, são efeitos distintos. E até mesmo, às vezes, uma forma de demonstrar, não é humildade a palavra, né? Mas não parecer muitas vezes arrogante, né? Do tipo, eu fiz, né? Eu preparei o jantar, né? Então, muitas vezes, o jantar foi preparado por mim, né? Porque aí você dá o foco no jantar, né? E deixa quem fez numa posição lá do final da frase, né? Então, são recursos do texto. Bom, se vocês depois tiverem alguma dúvida quanto àquele exercício de vozes verbais, vocês comentem. E depois, vocês fizeram 2 exercícios lá no Classroom, os 2 sobre verbos de ligação. Então, até comentei a respeito de, eu não sei, acho que a Tiffany que postou, eu falei, Tiffany, esse não é, foi da música. No de vocês elogiarem alguém, de modo geral, vocês usaram o verbo de ligação. Acho que a Josefa, que se empolgou ali, escreveu um textão, né? Então, ela não usou só verbos de ligação, mas tudo bem, né? Então, só teria que ter claro ali o que é verbo de ligação e o que não é. Mas, de modo geral, ali tinha. Foi, acho que, da música, que vocês colocaram trechos da música. Deixa eu ver aqui. E vocês foram destacando. Então, por exemplo, a Josefa colocou lá, já faz tanto tempo, e grifou o verbo fazer. O verbo fazer não é um verbo de ligação, né? Então, é um verbo nocional, lembra daquela questão? Então, por exemplo, de ser importante, o ser é um verbo de ligação. Então, só algumas coisas que vocês grifaram que não necessariamente eram verbos de ligação. No exemplo que o Leandro deu, que ele colocou lá o verbo ser, deixa eu só, peraí, liberar aqui. O que o Leandro está rindo aí da empolgação do Josefa? Professora, esse da música era para entregar hoje? Não, era para fazer lá mesmo. Mas não tem data de entrega? Não, vocês fazendo, eu estou marcando quem fez. É que assim, eu não coloquei como uma atividade para eu avaliar, mas eu estou marcando no método super moderno, que é o caderninho. Então, depois, quem fez, eu vou lá e marco. É que não deu tempo de eu fazer, daí não tem problema, depois hoje. Tranquilo, depois você pode fazer. Só aqui, lembrando do caso, por exemplo, do Leandro, que ele usou o verbo ser. Então, por exemplo, o Leandro colocou: ficar em Jerusalém até que do alto sejas revestido de poder. O ser, né, ok, depois a noiva de Cristo é alva, se hoje fosse. Então, ele usou várias vezes ali o verbo ser, e o verbo estar. Só esse ficar em Jerusalém, que ele não é um verbo de ligação nesse caso, porque o verbo ficar, né, lembra que a gente fez até um exercício de quando ficar é de ligação e de quando ficar não é, ou andar, por exemplo. Ficar em Jerusalém é você ficar no sentido de ficar estático, né? Você ficar ali naquele lugar. Então, como ele vem seguido, não de uma característica, ele vem seguido de um lugar. Então, nesse caso, é um verbo intransitivo. Seria verbo de ligação se fosse ficar alegre, por exemplo. Aí sim, porque ele vem seguido de uma característica que é o predicativo. Então, nesse caso, Leandro, só esse daí que não seria. E, deixa eu ver, algumas outras pessoas foram colocando, dando destaque, né? Mas aí,
Deixa eu ver se... Professor, então o verbo de ligação, ele só é um verbo de ligação quando ele liga com humor, com essas coisas? É assim mesmo? A função dele é ligar o sujeito a uma característica. Então, ele tem que estar ligado... Olha, eu fiquei doente. Doente é uma característica. Então, aí eu tenho um verbo de ligação. Agora, fiquei em casa. Ficar em casa, né, não tem um atributo. Então, eu já tenho um verbo intransitivo. Se vocês recuperarem o exercício que nós fizemos lá atrás, eu não vou lembrar agora quando foi, que falava sobre verbos nocionais e verbos não nocionais, vocês vão ver que esses exemplos aparecem lá. E deixa eu ver se tem mais algum caso. Assim, oi. A Rafa. No meu eu coloquei uma música do Seu Jorge, eu coloquei o refrão da música felicidade é viver na sua companhia, felicidade é estar. Quando eu tenho dois verbos assim, como que eu chamo? É locução verbal também? Locução verbal, isso. Mas daí os dois continuam sendo de ligação. Nesse caso, continua sendo de ligação. Beleza, obrigada. Eu não estou achando... aqui. Porque ele, na verdade, felicidade você está definindo felicidade por meio de outros verbos, né? Aí tem lá o viver, estar, sentir, saber. Aí, no caso, o estar né? Os outros não. E aí, assim, pareceu, né, a Tiffany, pareceu que eu peguei no seu pé, né, porque eu comentei só o seu, como se os outros não tivessem também cometido o erro. No caso, não foi isso, não foi uma questão de pegar no seu pé. É que o exemplo que você colocou, que eu estou tentando achar aqui, cadê o da Tiffany? Que a resposta não fica logo na sequência, né? Professora, eu acho que eu tirei, mas eu vou procurar aqui o que eu coloquei. Não, beleza. É porque aí no da Tiffany não tinha nenhum verbo de ligação, por isso que eu comentei. Por exemplo, a Jamile está aqui? E não, né? Mas o da Jamile também aconteceu assim, ela colocou um exemplo, ela colocou inacreditável, então é um verbo de ligação. Sereia do teu mar, serei. Então, serei é um verbo de ligação. Vou te ensinar a ser rei. Ser é verbo de ligação. E aí vai. Aí depois, no finalzinho, ela colocou o verbo quero. Ó, tão distante, eu quero uma chance. E ela grifou o quero, né? Então, o quero não é um verbo de ligação. Ele é um verbo transitivo direto. Quero o quê? Quero algo. Né? Então, ele é transitivo direto. Oi. Então, o verbo estar, ele também tem o mesmo sentido do meu, né? Vamos supor, estar em Jerusalém. Entendi. Isso, a mesma coisa. Estou em casa. Esse estar em casa é um verbo intransitivo, porque ele vem seguido de um lugar. Agora, para ser verbo de ligação, ele tem que vir seguido da característica. Então, estou animada, ou estou, feliz. Ele vem com essa característica. Entendi. Então, consequentemente, eu tenho um verbo de ligação. O verbo eu coloquei, professora, só uma dúvida. Eu coloquei o ficar em Jerusalém, né? Aí o Caio, ele usou fica comigo. Ele é um verbo de ligação? Fica comigo? O fica? Não, aí também não. Cadê o fica comigo? Do Caio? Deixa eu ver. Não tô achando do Caio. Ué? Fica comigo também não. Fica feliz, aí sim, né? O fica comigo não seria. Então, por exemplo, no do Caio, fica comigo, então, não me abandona não. Alguém te perguntou como é que foi seu dia. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ele grifou o fica, e o fica, nesse caso, não é um verbo de
ligação. O que seria verbo de ligação nesse exemplo ali? O Caio tá aqui? Nem sei se... Não, né? O que seria? O né? Por exemplo, como ou depois ali, foi o seu dia, né? Então, ali eu teria. Mas no fica também não seria. Aí a Duda, por exemplo, grifou o tão não é verbo, né? Então, enfim, eu não fiquei comentando um por um, porque, por exemplo, o tão bom ali seria um verbo de ligação. Mas o é que confunde muito. Eu achei que eles estavam falando, tipo, estão. De estar. E daí eu falei, deve ser. Eu coloquei. Não. Tipo eles estão felizes, né? Tão popularmente assim. Aí sim, mas eu tentei achar um motivo na minha cabeça. Normal, acontece. Enfim, então só para depois vocês reverem. E, por fim, nós temos esses exercícios que vocês deveriam fazer. Vocês conseguiram? Como que foi? Do material lá. Prof, eu não consegui fazer tudo, eu só dei uma olhadinha meio por cima, mas eu não parei para fazer certinho, assim, igual tinha feito os outros. Tá. Eu tinha resposta só. Mentira. Tá bom. Aí é fácil demais, né? Bom, vamos ver aí, então, Professora, acabei de publicar. Você conseguiu ver? Eu vi, chegou aqui. E esses dois casos entram, então, fique ser. Esse fica comigo, não. Eu gosto de ser imaturo, aí sim. Ou com cuidado. Agora, esse fica comigo, não. Nem sabia, vocês têm como apagar as coisas? Tem. Tem? Não sei. Tem. O fica comigo, não. Beleza, então, professora. Beleza. Vocês querem que projete os exercícios ou só a gente falando já? Projeto, professora. Projetar. É melhor, que daí a gente consegue ver também. Vou pegar aqui. Cadê? Porque o primeiro exercício era para vocês classificarem em predicativo do sujeito e predicativo do objeto, né? Então, deixa eu pegar aqui. Vai estar junto com... É que eu só não vou conseguir, obviamente, escrever, porque não é arquivo de Word, né? Mas pelo menos a gente vai visualizando. Professora. Oi. Pode colocar o nome no chat para chamada? Pode sim, por favor. Cadê? Apareceu. Então, deixa eu só... Então, aqui, que era o meu tio, foi nomeado embaixador. Então, vamos lá. É que esse exercício parece que estava sem o enunciado, né? Ou o enunciado estava... Então, esse não sabia o que era para fazer, porque não tinha o enunciado, daí... Não veio com enunciado, mas era para dizer se era predicativo do sujeito ou do objeto. Então, vamos lá. Então, lembrando que quando eu estou com o arquivo aberto, eu não consigo ver as mensagens, então vocês vão falando aí. Bom, então nós temos lá, meu tio foi nomeado embaixador. Então, essa estrutura aqui, ela é de voz passiva. Olha, o foi nomeado, né? Alguém é que nomeou. De qualquer forma, na voz passiva, meu tio é o sujeito,
Então, embaixador está ligado ao sujeito. Consequentemente, aqui eu teria predicativo do sujeito. Certo? Então, só para a gente começar. Então, o embaixador era um predicativo do sujeito. Na 5, nós tínhamos, estavam roxos os olhos da criança. Então, essa frase está numa posição inversa. Esse roxos é um predicativo do sujeito ou do objeto? Predicativo do sujeito? Do sujeito, isso. Ó, o que estavam roxos? Os olhos, né? Só está em posição inversa, que seria os olhos da criança estavam roxos, né? Então, o roxo está ligado a olhos, olhos é o sujeito, então, predicativo do sujeito. Uma dica é, se o verbo é de ligação, só podemos ter o predicativo do sujeito. Então, por exemplo, aqui, estavam, né, um verbo de ligação. Então, só poderia ser o predicativo do sujeito. Até porque, na estrutura, eu tenho sujeito, verbo de ligação, predicativo. Se eu tenho um verbo de ligação, não tem como eu ter o objeto. Porque se tivesse o objeto, o verbo seria transitivo, direto ou indireto. Né? Então, se é verbo de ligação, só pode ser predicativo do sujeito. Aqui, ó, a mesma coisa, ó, a atriz permaneceu sentada. Então, permaneceu é um verbo de ligação. Sentada refere-se ao sujeito, a atriz. Então, predicativo do sujeito. Então, permaneceu sentada e parecia abatida. Abatida também está relacionada ao sujeito. Então, os dois que predicativo do sujeito. Certo? Então, aí, depois nós temos, alguns acharam meu discurso um desastre parlamentar. Então, ó, percebam aqui que o verbo é acharam, já não é um verbo de ligação, é alguém que acha, né, algo, e aí a gente tem um complemento. Então, o verbo achar, ele é um verbo transitivo. Então, quem acharam? Alguns. Acharam o quê? Meu discurso. Então, meu discurso é o objeto direto do verbo, que está completando o verbo. Então, o que é um desastre parlamentar? Ele está relacionado a alguns ou está relacionado a discurso? Discurso, né? Isso, é discurso. Então, se está ligado a discurso, está ligado ao objeto direto. Então, é o predicativo do objeto. Então, se o verbo é de ligação, só pode ser predicativo do sujeito. Qualquer outro verbo, aí eu vou ter que analisar se é do sujeito ou do objeto. Aqui, ó, consideraram meu irmão como malfeitor. Então, aqui, ó, consideraram, só para a gente recuperar, o verbo está na terceira pessoa do plural, eu não consigo dizer quem é que considerou, né? Então, aqui eu teria um sujeito indeterminado. E consideraram o quê? Meu irmão, ou quem, né, no caso. Então, meu irmão é o objeto direto. Então, malfeitor está ligado a irmão. Tanto que ele está no singular. Porque o sujeito, ele seria um pronome plural, né, que está subentendido. Então, não poderia ser singular. Então, predicativo do objeto. Ficou clara a questão do predicativo do objeto? Sim. Professora, você pode repetir, por favor? Essa última? Sim. Tá. Então, ó, consideraram meu irmão como malfeitor. Quem consideraram? Teriam
eles, né? Um sujeito indeterminado que não aparece aqui. Então, o sujeito é indeterminado. Não são eles que são malfeitores. Eles consideraram o quê? Meu irmão. Meu irmão é o complemento do verbo. Né? Eles consideraram, vai falar, consideraram o quê? Meu irmão. E aqui, como malfeitor, é uma característica de irmão. Se o meu irmão, ele exerce a função de objeto direto, significa que esse é o predicativo do objeto. Entendi. Uhum. Depois nós temos aqui, ando desconfiado. Esse desconfiado é predicativo Do sujeito. do sujeito. Eu desconfiado, então predicativo do sujeito. Na mesma frase, nós temos uma outra oração. Esse homem parece espião. Espião é o predicativo Do Do objeto? também. Do objeto? do sujeito. Ó, quem é que parece? O homem. Ah, sim. O Esse homem é o sujeito desse verbo. Então, ele é predicativo do sujeito. Meu Certo? Deus. Então, os dois são predicativos do sujeito, é que são de sujeitos diferentes, né? Porque a cada verbo eu tenho um sujeito, então eu tenho que analisar separadamente. Depois nós temos recebi a notícia como verídica. Então, ó, vamos pensar, quem recebi? Seria eu, sujeito oculto. Então, quem que é verídica? Né? No caso, eu ou a notícia? A notícia. A A notícia. notícia. Então, só pode ser predicativo do objeto. Recebi o quê? A notícia. A notícia é objeto direto, então, verídica é uma característica de notícia, então, predicativo do objeto. E depois nós temos, em toda parte andava acesa a guerra. Esse acesa É predicativo do objeto direto? Do sujeito. do sujeito. É que a frase está em posição aqui inversa, né? Ó, em toda parte, a guerra andava acesa. Então, a guerra é o sujeito do verbo. Quem é que andava? A guerra, né? E acesa é a característica de guerra. Então, predicativo do sujeito. Certo? Meu Deus. Meu Deus. Muito certo. Muito certo. Bom, depois, essa segunda leva de exercício era para vocês classificarem os verbos, né? Se é um verbo de ligação, se é um verbo intransitivo ou se era transitivo, né? Então, a gente tinha que analisar caso por caso. Então, nós temos aqui, sou favorável ao novo projeto. Que verbo que é esse? Ligação. Verbo de ligação. Isso. Depois, o carrapato lembrava miséria e abandono. Esse lembrava. Transitivo? Transitivo, ó, ele tem o complemento. Lembrava o quê? Miséria e abandono. Então, nesse caso, ainda ele seria verbo transitivo direto, porque teria o objeto aqui direto, né? Lembrava o quê? Miséria e abandono. Professora, você pode dar uma breve explicação para mim? Qual a diferença entre verbo de ligação e o verbo transitivo? E o verbo transitivo? Isso. O verbo de ligação, ele, de modo geral, ele vai indicar um estado. Tanto que, dependendo das gramáticas, até chamam de verbos de estado, que eles marcam justamente essa ideia do, sabe, para você, o verbo to be, ser e estar, né? Eles marcam ali o
o sentido dele em si, a função dele é só ligar com o que vem depois, que pode ser ali uma definição. Então, eu sou médico, né? Então, o que é mais importante? Eu, médico. O sou, ele só serve de ligação. Obviamente que ele vai indicar tempo, modo, essas questões. Mas o mais importante é a característica, né? O sentido principal se dá por essa característica. Então, ele chama verbo de estado ou de ligação, porque a função dele é indicar, em relação ao sentido, um estado, né? Eu sou feliz, ou eu estava triste, por exemplo, e sintaticamente a função dele é só ligar o sujeito a um predicativo, que é a característica. O verbo transitivo é aquele que, por si só, ele é nocional, porque muitas vezes ele indica uma ação, enfim, e ele precisa de um complemento, né? Então, por exemplo, o carrapato lembrava o quê? Né? Ele precisa de um complemento para esse verbo. Então, ontem eu comprei. Eu comprei o quê? Então, esse verbo, ele marca uma ação, mas ele, por si só, não tem sentido completo. Eu preciso trazer um complemento para esse verbo, que é o objeto direto ou indireto, né? Então, o transitivo, ele precisa desse complemento. O de ligação, ele vai ligar um sujeito a uma característica. Entendi, beleza. Obrigado. Então, aqui, ó, era muito feliz. Ó, tá vendo? Dá o caso aqui, Leandro, ó, feliz é uma característica. Então, se eu tenho aqui uma característica, aqui eu tenho um verbo de ligação. Entendi. Obrigado, professora. Depois, a fogueira estalava. Isso aí me confundiu um pouco. Intransitivo? Intransitivo, isso. Qual que foi a confusão aí dessa daí? Não, porque assim, eu pensei em transitivo mesmo, só que aí depois eu pensei, tá, mas se eu não colocasse nada, tipo, sem a fogueira, tipo, o instalava o quê? Sei lá. Aí é diferente, ó. A fogueira é o sujeito é uma coisa, outra coisa é o complemento do verbo. Aí, ó, tá igual a gente, professor. A gente também não entendeu, não. Assim, oh meu Deus. Uma coisa, ó, são coisas distintas, porque, ó, lembra que lá no comecinho a gente viu que a oração, ela tem por base dois termos essenciais, que é o sujeito e o predicado. O sujeito tem por base um nome, né, um substantivo, pode ser um pronome, enfim. O predicado, ele tem por base o verbo, certo? Então, são estruturas básicas para compor uma oração. O predicado, ele pode ser constituído por diferentes verbos. Pode ser um verbo de ligação, e aí logo na sequência vai vir o predicativo. Pode ser um verbo transitivo, e se for um verbo transitivo, ele vai pedir o complemento. Então, nessa frase, a fogueira estalava, então, a fogueira é o sujeito. Estalava faz parte do predicado. E esse verbo, nesse predicado, ele não precisa de complemento, tanto que ele está sozinho. É diferente se fosse, por exemplo, a fogueira queimou os livros, por exemplo. Aí esse queimou o quê? Os livros. Esse livros estaria dentro do predicado. Então, a fogueira que é o sujeito vai aparecer de modo geral, exceto naqueles casos em que a oração é sem sujeito, né? Mas são aqueles casos específicos. Então, aqui, Fernanda, a fogueira não é complemento do verbo, ele é o sujeito do verbo.
Acho que é importante sempre vocês buscarem qual é o sujeito da frase, porque aí você consegue... Então, olha, isso é o sujeito, tudo que sobra, lembra disso na escola? Tudo que sobra é o predicado. Aí eu vou olhar para o verbo dentro daquele predicado, e aí eu vou conseguir ver se ali eu tenho ou não complemento. E aqui o predicado seria só o verbo, então seria intransitivo. Ficou claro, Fernanda? Uhum. Que é o que acontece ali na frase seguinte, né? Ó, a fazenda renasceria. Quem renasceria? A fazenda é o sujeito. Predicado, renasceria. O verbo está sozinho ali. Se ele está sozinho, é porque ele é intransitivo. Porque o verbo intransitivo, ou ele vai estar sozinho, ou ele vai estar com uma circunstância de tempo, de modo, lugar. Então, a fazenda renasceria tranquilamente, por exemplo. Ou a fazenda renasceria amanhã, qualquer coisa do gênero. Né? Então, eu poderia acrescentar uma circunstância. Mas aí, não no caso, seria intransitivo da mesma forma, professora? Da mesma forma, seria intransitivo. O verbo intransitivo, aquele ficar em Jerusalém, ele é intransitivo porque logo depois vem uma circunstância de lugar. Ah, entendi. Entendeu? Então, aí, independente das circunstâncias que vem, ele vai continuar sendo intransitivo. Entendi. Obrigado. Depois nós temos na 17, vede como está contente pelos horrores escritos. Então, esse está contente é um verbo de ligação. De ligação, isso. Ó, está contente, logo depois vem a característica. Então, verbo de ligação. Arrebentaram a porta. Ou derrubaram a porta, os dois aqui. Transitivo. Transitivo. E os dois são transitivos diretos, né? Arrebentaram o que, derrubaram o que. Então, os dois são transitivos. Ó, aqui tem 3 frases para a gente pensar, justamente em relação ao verbo virar, né? Ó, porque o primeiro, meu pai virou uma fera. Esse virou uma fera é um verbo de ligação. De ligação? De ligação, isso, porque é no sentido de ele passar a ser, né? Ele passou a ser uma fera. Então, ali eu tenho um verbo de ligação, ele está marcando um estado, né? Ele está marcando ali uma característica. Então, esse primeiro caso é um verbo de ligação. O outro caso que nós temos ali, o carro virou na esquina, ó, na esquina, então carro é sujeito, na esquina não é um lugar? Sim. Então é uma circunstância, circunstância não completa o verbo. Então significa que esse virou é um verbo? Intransitivo. Intransitivo, exatamente. Ainda diferente. Agora ficou mais claro. Ficou claro? Ó, e esse aqui ainda é diferente, ó, porque a criança virou a xícara. Aqui já é outra coisa, ó. A criança é o sujeito. Virou o quê? A xícara. Então, esse a xícara é o complemento do verbo, é o objeto direto. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Ó, o mesmo verbo usado com classificações diferentes. Por isso que a gente tem que analisar caso por caso. Perfeito. Certo? Então, vamos lá. A Bia chegou. A Beatriz perguntou do arrebentar. Os dois são transitivos diretos, Bia. Nada. Bom, depois nós temos aqui um exercício. Então, nós temos algumas palavrinhas grifadas
para a gente analisar. Então, são 3 palavras, ó. Ciro a encontrou andando lentamente no corredor da entrada. Então, ó, Ciro encontrou. Então, o verbo aqui é encontrou. Quem encontrou? Ciro, né? Sim. Então, Ciro é o sujeito da oração. Encontrou quem? Ela, né? Então, esse a é o complemento do verbo. Então, ele é um objeto direto. Então, a gente já iria eliminar ali algumas alternativas. Encontrou ela, vamos dizer, encontrou Maria, né? Então, aqui eu teria um objeto direto. Depois, correu até ela, então, Ciro correu até ela, ansioso. Esse ansioso pertence a quem? Ciro. A Ciro, que está subentendido aqui nessa outra oração, né? Então, é como se fosse Ciro correu até ela, ansioso. Então, ansioso pertence ao sujeito. Então, significa que eu tenho um predicativo do sujeito. Aqui nem está classificado, né, se é predicativo. Está só predicativo. Então, eu teria um objeto direto e um predicativo. Então, já por aqui a gente já teria a alternativa, né? Então, objeto direto, predicativo, porque o outro está como adjunto adverbial, nada a ver, né? A pessoa poderia confundir, vamos pensar se fosse um modo, alguma coisa assim, mas não é. Então, ansioso para contar as coisas que o inspetor dissera. Ó, aqui é um objeto direto. Por que é um objeto direto? Porque eu tenho o verbo dissera, né? Então, quem dissera? O inspetor. O inspetor é o sujeito. Dissera o quê? Então, esse que é aquele caso que retoma uma palavra anterior. E é uma palavra que funciona como objeto direto. Por isso, seria a alternativa A. Se fosse, por exemplo, as coisas... vamos pensar. Se fosse a mulher que matou... Tananã. Então, a mulher que matou, esse matou é o verbo. Quem é que matou? Esse que retomaria um sujeito. Então, o que exerceria a função de sujeito. Mas, nesse caso, a gente já tem o sujeito aqui, ó. O inspetor. O inspetor dissera o quê? Isso. Isso o quê? As coisas, né? Então, ele retoma uma palavra. Então, objeto direto. Tudo bem? Acho que essa é uma mais chatinha, né? É. Depois, nós temos lá. Qual a... Não. Mas eu passo... Parece... Ah, não, tá certo. Eu achei que eu tinha passado exercício errado, mas não. Antes mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje o mundo é muito grande, porque terra é pequena. Do tamanho da antena parabólica Mará. Não, aquela musiquinha lá do Gilberto Gil. O verbo ser no texto acima é. Então, ó, o mundo era pequeno, terra era grande, mundo é muito grande, terra é pequena. Nesses casos aí, o verbo ser é um verbo de ligação. De ligação, isso. Depois, essa daqui tinha que... Ixi, vai virar uma baguncinha, né? Mas tudo bem. Analisar cada uma dessas frases. Então, as frases abaixo têm seus verbos classificados respectivamente em. Então, meu avô foi buscar prata. Então, buscar é um verbo de que tipo? Transitivo? Transitivo. E aí, ó, porque meu avô foi buscar. Buscar o quê?
prata. Então, prata funciona como objeto direto, né? Lembra quando eu pergunto o que para o verbo e tem a resposta? É o objeto direto. Então, aqui, prata é o objeto direto. Então, buscar é verbo transitivo direto. Então, vocês, lá nas alternativas, vocês teriam já que eliminar a letra B e a letra E, porque começa lá com um verbo de ligação. Então, eu eliminaria duas. Depois, mas a prata virou índio. Esse virou índio. Virou é um verbo De ligação. de ligação, isso. Então, continuaria com as três, né? Verbo de ligação. Então, ele virou no sentido de passou a ser. Depois, nós temos na 2. Virou a cara assim que me viu. Esse virou a cara. Verbo transitivo. Transitivo direto. Virou o quê? A cara. Então, transitivo direto. Então, ficaria entre a A e a C, né? Porque aí a B já colocaria um intransitivo ali. Depois, o sol nascia atrás do morro. Esse nascia Intransitivo? intransitivo, isso. Depois eu só tenho a circunstância de lugar. Então, verbo intransitivo. E aí, a gente já teria a letra A, né? Então, a gente iria para letra A, nascia. Depois, o interesse do povo não diminuiu. Então, aqui eu teria um verbo. Então, gente, aproveita que vocês já têm até a resposta ali. Seria um verbo intransitivo. O interesse do povo não diminuiu. Ponto. Né? Então, o interesse do povo é o sujeito, diminuiu ao verbo sem complemento. Então, intransitivo. E aqui, de novo, intransitivo, porque estavam dentro da cristaleira. Então, dentro da cristaleira é um lugar, então, intransitivo. Então, ficaria a alternativa A. Tranquilo? Não entendi esse do interesse do povo não diminuiu. Aqui, ó. O que não diminuiu? O interesse do povo. O interesse do povo é o sujeito, certo? Certo. Diminuiu, ele acabou ali. Eu não tenho, por exemplo, o interesse do povo não diminuiu a vontade de tal coisa, por exemplo. Então, se eu tivesse aqui um complemento, aí eu iria dizer que era transitivo direto. Agora, diminuiu, ponto. Né? Ele é intransitivo, ele não pede complemento nesse caso. Sujeito e verbo. O verbo não tem. É diferente, por exemplo, o remédio diminuiu a minha dor de cabeça. Aí sim eu tenho um complemento. Nesse caso, não, é só diminuir no sentido de decrescer e ponto, né? Então, é intransitivo. Entendi. Então, ficou a alternativa A. Só mais um pouquinho aqui. Depois, nós temos o mestre taxou-nos de indisciplinados. Então, o termo destacado é esse indisciplinados. Ele refere-se a qual palavra? Ao objeto indireto? Isso, ao objeto direto. Esse, ó, o mestre é o sujeito, né? O mestre taxou. Taxou quem? Nós, né? Então, esse nós aqui, nos, no caso, é o objeto direto. Então, indisciplinados pertence ao objeto. Então, predicativo do objeto. É uma característica, né? Então, vocês percebam que o substantivo, ele pode ser o sujeito, ele pode ser objeto direto, ele pode ser objeto indireto, ou ele pode ser até mesmo um predicativo,
né? Então, ele vai exercendo funções diferentes. Aqui, quando a gente pensa nesse indisciplinados, interessante, doente, feliz, por exemplo, nós estamos pensando na função do adjetivo. Então, uma das funções do adjetivo é o predicativo, pode ser do sujeito ou do objeto, né? Então, aquelas classificações que nós vimos no ano passado, as 10 classes gramaticais, aqui a gente está pensando qual é a função dessas palavras na frase, né? E uma das funções do adjetivo é ser predicativo, né? O substantivo é aquele que tem mais funções, porque ele pode ser sujeito, ele pode ser objeto direto, ele pode ser objeto indireto e também predicativo, dependendo do caso. Bom, depois nós temos aqui, com o tempo, veio fenômeno interessante. Então, interessante é Predicativo do objeto? predicativo do sujeito. Ó, com o tempo, o que veio? Fenômeno. Certo? O fenômeno veio interessante. Então, fenômeno é o sujeito. Então, predicativo do sujeito. Certo? Certo. Não tem, é que tá em ordem inversa, né? Depois. Eu achei que o interessante era outra frase. Que era outro quê? Outra frase, entendeu? Ia continuar ali. Entendi. Não, tá só se retomando, né? A 27, acho que a gente até poderia deixar para fazer depois, porque não tem a ver com esse. Bom, a gente pode até fazer, mas não está relacionado à predicativa, nada disso, né? Porque, ó, ele fala, estremeci de prazer, né? Esse de prazer, ele está indicando uma circunstância. Que circunstância é essa? Conseguem pensar? Porque não tem bem ligação com o que a gente está vendo aqui. Então, enfim, vamos resolver só para ficar. Causa. Professor, que eu lembro quando eu estudava, não é de causa. Causou, Isso, de causa. Adjunto adverbial de causa. Então, nesse caso, a gente tem o adjunto adverbial de causa. Adverbial causa, né? É isso aí? Isso, Então, seria a letra A. Então, estremeci de prazer, quer dizer, o que causou, vamos dizer, né, esse estremecimento? Então, seria prazer. Então, por exemplo, morreu de fome, né? Esse de fome é a causa de ter morrido, né? Então, aqui a gente tem adjunto adverbial de causa. Não tem nada a ver aqui com o que a gente está vendo. Depois, vocês tinham que classificar esses elementos, mas aí a gente pode deixar para... Depois eu passo o gabarito para vocês, porque daqui a pouco vocês têm aula com a Neri, né? Sim. Então, era para vocês dizerem se era o sujeito, se é o objeto direto, se é o objeto indireto, se é predicativo do sujeito, predicativo do objeto ou complemento nominal. E aí o complemento nominal a gente nem viu ainda, então acho que a gente até pode deixar para depois mesmo, e aí a gente retoma esses exercícios, porque a gente nem viu esse último elemento. Professora, dá licença, só um pouquinho antes de você terminar.
Eu vou corrigir lá, sabe que eu não tinha lido, eu estava com pessoas aqui, né, estava tudo empolgado. Falei, eu estava sozinha, eu vou inventar, mas depois eu não prestei atenção sobre os verbos de ligação. Eu vou excluir, vou fazer de novo, você aceita? Não, não precisa excluir. Só pode, Não atrás. pode deixar lá, porque você usou verbos de ligação, né? Você não usou só verbos de ligação, mas não tem problema. Tá bom, linda, porque eu falei assim, eu achei que era assim pra gente brincar, sabe? Mas depois que eu mandei, fui ver, nossa, é verde, e agora ela vai rachar. Mas é pra brincar, é pra gente descontrair mesmo, viu, professora? Tá, então tudo bem. Então, tudo de bom, até a próxima aula. Até. Então, gente, eu vou parar aqui o compartilhamento e vou parar a gravação também. Depois eu coloco